também existe uma ligação muito próxima, da gripe, do resfriado, até mesmo nós vamos tentar diferenciar a gripe do resfriado, mas é com a imunidade. Minha imunidade está baixa, gripei por causa disso. Faz sentido? Quando a gente escuta isso, né, então a gente precisa partir do lugar que todo ano a gente tem circulação de vírus respiratórios, né? A gente tem dificuldade de dar um nome e sobrenome para os vírus respiratórios por conta de custo do exame e a dificuldade que a gente tem, porque às vezes você vai oferecer para um paciente, ó, vou descobrir que vírus respiratórios você tem. Qual que é o tratamento específico para esse vírus respiratório? Geralmente, nenhum, né? Então não é muito popular a gente entender, nomear esse vírus, né? Mas de maneira geral, alguns vírus causam quadros respiratórios autolimitados, então quando a gente fala do resfriado comum, a gente geralmente está falando do rinovírus. Mas a gente tem outros vírus respiratórios como adenovírus, metapneumovírus, então assim, tem vários vírus que causam síndromes respiratórias parecidas. Acho que dessa família dos vírus respiratórios, o influenza e o Covid também por tabela, né, são vírus que podem causar quadros clínicos mais graves em populações específicas. Quando a gente pensa em, putz, será que eu estou ficando muito resfriado porque eu tenho um problema de imunidade? Então, acho que o primeiro passo a se pensar é, se você pertence a algum extremo de idade, então, ou crianças ou idosos, de fato essas pessoas estão mais vulneráveis a ter mais vírus respiratórios, né? Se você tem alguma condição de saúde que você não está fazendo tratamento, por exemplo, ou está fazendo tratamento, então diabéticos, portadores de câncer, quem faz por acaso hemodiálise, de fato tem, né? E é importante que populações que a gente entenda que sejam mais vulneráveis a essas doenças infecciosas, elas sejam abordadas de outras maneiras. Para alguém que é jovem, saudável, que está fazendo uma alimentação de maneira adequada, está dormindo direito, está fazendo boa atividade física, a gente espere que a imunidade funcione de uma maneira esperada, mas às vezes se você está num momento, por exemplo, no inverno ou no outono, que esses vírus respiratórios eles circulam, é esperado que você fique resfriado de vez em quando. Sim. A gripe é mais rara, o resfriado é mais frequente, né. Exatamente. Agora, quando a gente fala desse exército de defesa também, a gente tem que falar dos linfócitos, né, os glóbulos brancos, que vão exercer um papel muito grande. E eu queria que o senhor fizesse uma relação de como a gente pode ajudar esse exército, como a gente pode ajudar os linfócitos. Produtos naturais sempre são ditos como grandes aliados. O que que a medicina entende sobre isso? Esses compostos naturais podem atuar nesse sentido, eh, com relação à modulação desse processo, né. Então, toda vez que você tem um quadro infeccioso, você tem 2 polos possíveis que pode acontecer, né. Um polo é, de fato, o seu organismo não conseguir combater a infecção e o vírus domine todo o espaço. O polo oposto é a ação do organismo ser tão desproporcional que a própria relação do organismo, ela causa dano. E o ideal é a coluna do meio, que você consegue controlar a infecção de maneira adequada. Então, esses compostos naturais, pela ação que eles podem ter nos radicais livres, que são esses restos que o organismo produz e podem ser danosos para as células, você tem uma ação imunomodulatória, que é isso, você pega a resposta imunológica que o organismo está produzindo contra uma infecção e fala: opa, vamos aqui um pouquinho mais para o meio, vamos fazer ela ser menos sintomática, vamos fazer ela ser mais curta, vamos fazer ela dar menos febre, que essa é uma ação benéfica para esse quadro durar menos tempo, né. Sem contar o fato de que alguns desses compostos acabam tendo ações antivirais teóricas, porque eles encaixam lá nas pecinhas onde o vírus entra, né, e aí ele acaba conseguindo bloquear também.